Estamos de volta com o Bom Dia Piauí, 6 horas e 35 minutos. Olha, os temperos dão sabor aos alimentos, mas em excesso podem provocar doenças. E o sal pode ser um desses vilões da boa forma. Cada vez mais, as organizações de saúde recomendam o consumo moderado desse alimento. Vamos ver. Você é daquelas pessoas que adora uma comida bem salgada? Pois pode ligar o alerta para a saúde. O sal refinado, esse branquinho tradicional, é responsável pelo aparecimento de inúmeras doenças, em especial problemas cardiovasculares e hipertensão. Especialmente em pacientes que têm portadores de hipertensão arterial ou de insuficiência cardíaca, o consumo de sal exagerado, ele comprovadamente piora a situação clínica desses pacientes. Por uma série de motivos, principalmente por aumentar a retenção de líquido. O paciente que tem insuficiência cardíaca e aumenta a retenção de líquido provocada pelo sal, o coração que já bate com dificuldade vai ter uma dificuldade adicional de garantir um débito cardíaco adequado. E o paciente vai ter sintomas piorados. Semana passada, uma pesquisa de uma revista britânica afirmou que diminuir em 10% o consumo de sal poderia salvar milhões de vidas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabeleceu uma média diária de consumo de sal. O consumo aceitável seria em torno de 8 gramas de sal para baixo. Para quem tem insuficiência cardíaca ou hipertensão e está descompensado, seria em torno de 4 gramas, seria a quantidade. Alguns já falam de 3 a 6, vamos deixar aqui em torno de 4. Para o cidadão comum, no dia a dia, é muito difícil mensurar essa quantidade. Ele não vai ter como pesar, como medir. Mas, de um modo geral, reduzir os alimentos com teor de sal ou teor de sódio elevado, né? E aí você vai identificar pelo próprio paladar, pelos rótulos dos produtos, né? Alimentos em conserva, eles têm teor de sódio maior. E por aí vai. O mercado alimentício teve que se adequar a essa nova realidade causada pelo consumo excessivo do sal convencional. Por isso, hoje é possível encontrar vários tipos de sais, com diferentes quantidades de sódio, além de coloração, textura e sabores diferentes. Tem o sal light, que possui teor reduzido de sódio, o sal marinho, que não é muito processado, que preserva os sais minerais, tem o sal do Himalaia, que possui mais de 80 minerais, o sal rosa, que possui baixa quantidade de sódio, dentre outros. Hoje a procura pelo sal rosa, pelo sal marinho, pela flor de sal está cada vez maior. Hoje as pessoas têm a consciência de que o sal comum não é tão saudável. Então, por conta disso, a procura tem sido muito grande. Com tantas opções de sais e com tantos problemas que o sal comum pode causar, há 9 meses a Rayane decidiu consumir apenas o sal rosa e o sal light. Rapidinho ela sentiu as mudanças no corpo. O maior efeito é a retenção de líquido, que eu tinha e diminuiu. Eu tenho muita facilidade de reter líquido. Só que aí, quando eu diminui o sal, mudei para o sal rosa, ou então o sal light, eu revezo entre os dois. Aí eu percebi essa diferença na retenção de líquido, no percentual de gordura também diminuiu, porque contribui muito. Eu acho que é mais isso. E também nas questões de, não só do corpo, mas da saúde. Rayane está satisfeita com a troca de sal e também confia que a saúde dela vai estar sempre em dia. Eu acho que eu consumindo menos sódio, eu acho que não tem nem risco de desenvolver a doença. E a gente continua falando sobre esse tema, os danos à saúde causados pelo excesso de sal. Aqui no estúdio eu recebo a nutricionista Laiane Rodrigues. E você pode participar enviando sua dúvida para o nosso número 981019594. Laiane, muito bom dia, seja bem-vinda. Eu te pergunto logo de cara, qual é a importância do sal para o nosso organismo, para a nossa saúde, para o bem-estar? Bom, uma das principais funções do sal é justamente o controle da pressão, certo? Então, muitas pessoas evitam por medo de aumentar muito a pressão, mas a pressão baixa também é um problema de saúde. Então, é importante o consumo do sódio para esse controle. A gente sempre fica se perguntando, consumir ou não consumir o sal? Em excesso, todo mundo sabe que causa problemas, traz problemas à saúde. Agora, existe uma quantidade certinha de quanto a gente pode consumir durante o dia? Existe, sim. A gente deve consumir sal, o sódio em si.
certo? Porém, a população brasileira consome basicamente o dobro do que a recomendação. A recomendação é de 5 gramas de sal, sal de cozinha mesmo, o que equivale a mais ou menos 2 gramas de sódio mesmo. Isso é o quê? Certo? Uma colherinha? Uma colherzinha de aqui. chá, mais ou menos, durante o dia inteiro. E como acompanhar isso? A gente tem alimentos diversos, tem refeições diversas. Como controlar? Dá para controlar isso, Laine? Bom, na verdade, eu acho que o sal de adição dos alimentos é o mais difícil de controlar. Então, a gente pode controlar evitando certos tipos de alimentos que a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de sódio, certo? Dá para suprir a necessidade do organismo somente consumindo alimentos naturais que tenham sal? Dá sim. Então, alguns alimentos já vêm com sal na sua composição, com sódio mesmo em si. Então, assim, se é para adicionar, que adicione aquela recomendação que é feita pelo Ministério da Saúde. E evitar aqueles alimentos que vêm com adição de sal pela indústria, que é esse tipo de sal que acaba que a gente consegue ultrapassar a nossa ingestão diária. É por conta desses alimentos que a gente acaba ultrapassando essa ingestão diária. Inclusive, existe aquele sal que vem nos alimentos que a gente não vê, que às vezes são até doces, não é? E muitas vezes enganam. Que alimentos podem trazer esse tipo de sal? Bom, biscoitos recheados. É mesmo? Acho que os campeões são aqueles tabletes de caldo de carne, caldo de frango, que são muito utilizados para temperar, certo? Então, é muito melhor você utilizar temperos naturais e um pouquinho de sal mesmo, do que utilizar esses temperos prontos, né? Então, shoyu, algumas carnes mesmo, como carne de charque, bacalhau, então já tem uma quantidade muito grande de sódio, certo? Então, consumir não é proibido e você não vai dizer que você não coma, mas assim, o excesso é sempre prejudicial, né? Exatamente. E o excesso advém principalmente desse excesso de industrializados que a gente tem a facilidade de consumir, né? Então, alguns desses que eu citei, entre outros também, a gente tem uma variedade e a grande maioria tem uma quantidade muito grande de sódio, o que faz com que a gente acabe consumindo mais do que deveria. Agora, Laine, em quanto tempo o organismo consegue expelir esse excesso para que a coisa volte a funcionar normalmente e que não provoque danos à saúde? Na verdade, esse tempo não é muito grande. Então, ter uma ingestão adequada de líquido, né, como foi citado, já dá uma melhorada nessa retenção que o sal provoca. Então, exagerou um pouquinho no final de semana. Então, o ideal é que no dia seguinte beba bastante água para tentar eliminar o mais rápido possível esse excesso de sódio. Agora, a gente viu na reportagem vários tipos de sal que até mesmo eu confesso que eu desconhecia. Sal rosa, sal isso, sal aquilo. Exatamente. Esse tipo de sal é recomendado mesmo? Ele pode sim ser utilizado, né? Então, assim, não é por ele tem um teor menorzinho de sódio, por ele ter outros minerais. Então, acaba que a quantidade de sódio fica um pouquinho menor, né? O que tende as pessoas acabarem por exagerar um pouquinho mais, por não salgar tanto, certo? Então, não compensa se você for usar de uma forma exagerada. Então, se você conseguir usar o sal normal mesmo, que é um preço mais acessível, numa quantidade moderada, você pode estar utilizando, mas também pode estar usando essas outras opções, principalmente se você já tem algum problema de saúde instalado e precisa ter esse controle maior. Agora, inclusive, você acaba de responder a pergunta da Gisele, lá de Gil Goes. Acho que a Laiane já respondeu. Gisele, ela perguntou qual o tipo de sal que deve consumir. Você terminou respondendo. Bom, tem outra pergunta aqui. Com a redução da quantidade de sal na alimentação, o telespectador pergunta se pode ser prejudicada a taxa de iodo no organismo. Se sim, como compensar? Na verdade, pode sim, porque o sal, hoje em dia, o sal que a gente consome, ele já é enriquecido com iodo, certo? Então, assim, compense utilizando outras formas, outros alimentos que contenham iodo. Então, principalmente frutos do mar contém bastante iodo, certo? Então, por isso que você pode sim consumir o sal branco normal que a gente vê no supermercado, porém com moderação, porque aí você está fazendo a ingestão de 2 nutrientes importantes, o sódio e o iodo. Há recomendações específicas para o consumo de sódio do sal para crianças e idosos? Depende muito de cada caso. Para crianças acima de 2 anos, é a mesma recomendação do adulto. Então, no máximo 5 gramas por dia, que equivale a menos de 2 gramas de sódio por dia. Certo? E para crianças menores de 2 anos é realmente moderação. Até porque não é ideal a gente dar alimentos industrializados para essa
crianças nessa idade. Perfeito. Vamos a uma pergunta, é o Matheus, ele mora no Residencial Torquato Neto, ele quer saber, doutora, ele consome sempre, a senhora falou em biscoito, acho que ele lembrou, a questão do biscoito, água e sal. Ele disse que é o alimento diário dele, que ele trabalha como vigilante e consome quase todos os dias. E é prejudicial? Sim, em excesso sim, porque você acaba, você tende a consumir demais. Então, por ele ser fininho, na verdade aquele biscoito não é feito só de água e sal, mas ele tem sim uma quantidade exagerada de sódio, como qualquer biscoito industrializado, certo? Então, o ideal é moderação, evitar comer um pacotinho daquele todo, que muita gente acaba fazendo isso. Então, assim, opte mais por produtos naturais, frutas. Então, assim, algo que é prático para levar para lanches. Tá certo, então, né? Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela presença do nosso quadro Saúde de hoje. Nós e os nossos telespectadores agradecemos. Por nada. Obrigado, Eu que agradeço o convite. Bom dia.